Sejam bem-vindos ao Megacons. Hoje é o Megacons de número 157 e a gente tem um tema, né, que já se mostrou ser bastante polêmico e interessante de discutir, que é a experimentologia. E para debater esse assunto com a gente conta aí com o professor Juliano Ginani. O professor Juliano Ginani é do técnico científico do CAEC, né? Eu também voluntario lá, o professor Rodrigo Marchioli, que está aqui também, né? Então, a gente vai trazer esse assunto até para que nós, conscienciólogos, né, ou pretensos conscienciólogos, possamos entender melhor, afinal, o que é essa experimentologia que está na base da ciência conscienciologia. Juliano, então passo para você já a palavra. Então, pessoal, meu boa tarde a todos. Obrigado, Edu. Eu agradeço demais ter uma oportunidade para a gente debater aqui no Megacon Experimentologia, né? Como o Edu falou, eu trabalho hoje no técnico científico do CAEC, junto com o Rodrigo, com o Eduardo também. E vocês sabem que o CAEC tem uma das linhas de Mater Pensene, especificamente a experimentologia. E é por isso que a gente propôs o Eduardo trazer esse assunto, porque, enquanto instituição, a gente está tentando ampliar os conceitos, né? Debater algumas vertentes e também pensar mais algumas dificuldades, limites, dúvidas que a gente tem. Então, já deu para ver aqui nessa prévia que muita coisa a gente vai poder discutir. Eu coloquei essa questão institucional no sentido em que a gente tem discutido isso na instituição, pelo uso dos laboratórios e tudo mais, e a ideia é tentar extrair informações daqui para ampliar o que a gente já está fazendo na própria Cognópolis sobre experimentologia, tá bom? Então, assim, fiquem à vontade todos para conversar bastante, né? O Rodrigo e o Edu vão trazer também várias ideias nesse assunto, porque a gente estava na discussão antes com esses temas, mas você já conhece a metodologia aqui, a ideia é ampliar o conhecimento e acessar mais conceitos. Eu vou destacar do nosso material alguns conceitos para ajudar a aquecer, né, esse dia frio, pelo menos aqui em Foz, mas aquecer ainda mais o debate que já estava começando a aquecer. Eu acho que todo mundo tem o material disponível, e eu queria destacar usando, né, alguns conceitos. Né? Primeiro ponto, né, porque a gente vai discutir experimentologia. No começo, a gente até ficou na dúvida se colocava autoexperimentologia ou experimentologia. Isso vai ser assunto até para a gente debater aqui. Quais são os limites? Será que é a mesma coisa? Por que a gente poderia destacar essa diferença do prefixo? Né? Mas indo para o material, eu gostaria de destacar, por exemplo, a definição de autopesquisologia, que está, né, o primeiro elemento, que é a ciência aplicada aos estudos ou pesquisas da própria consciência, por si mesma, empregando todos os instrumentos pesquisísticos disponíveis, ao mesmo tempo, no micro-universo consciencial e no cosmos. Então, é um conceito importante para a gente pensar, né, quem faz a pesquisa, né, quais são esses instrumentos também. E aí, vale sempre a pena destacar no elemento equação a seguinte frase, né? No âmbito da autopesquisologia, o melhor é aplicar a equação a longo prazo, 1% nas heteropesquisas, né? A teoria centrípeta, e 99% nas autopesquisas, a vivência pessoal centrífuga. Então, esse é outro tom para a gente dar aqui, como separar e como elencar. Né? Em relação ao pesquisador conscienciológico, né, nós que estamos tentando executar esses experimentos, essa autopesquisa, a tendência apresentada pelo pesquisador ou pesquisadora atuante no universo da conscienciologia é, antes de tudo, ser curioso, polivalente e valorizador do autoparapsiquismo. E aí a gente já coloca esse elemento que a Bárbara já havia comentado também, da fenomenologia, né, da parafenomenologia. Destacar só mais alguns pontos para a gente já começar, tá, pessoal? Mas vale a pena a gente trazer também o conceito do paracientista, esse que aplica o conhecimento, né? Que é o pesquisador da consciência, homem ou mulher, atuando teatricamente ao mesmo tempo com 4 talentos correspondentes a 4 personalidades marcantes em si. O investigador participativo, o parapsiquista com autoparapsiquismo funcionante, o filósofo da holofilosofia e o filólogo da lexicografia, enciclopediologia ou conformática. Então, como é que a gente associa esses elementos na nossa construção? Falando em pesquisa, a gente tem que destacar o fruto experimental, né? Ou seja, a gente está fazendo isso para quê, né?
E há uma definição aqui muito importante para a reflexão, que é o fruto experimental é o produto ou resultado do esforço aplicado no desenvolvimento de determinada experimentação evolutiva cosmoética, seja pessoal ou grupal. Então, aqui já adiciona esse elemento cosmoético normativo interessante para a gente pensar como isso permeia a experimentologia, né? Nos elementos do DAC, né, eu acho que foi muito legal a gente ter colocado autoesforçologia, cobaiologia e autodescrenciologia. Eu só vou destacar duas frases, que eu sei que vocês devem estar já interessados em falar. Uma, em relação ao autoesforço na experimentologia, vou falar apenas uma frase, que é sobre o princípio da descrença, né? O princípio da descrença, quando aplicado a si mesmo, aí vai ter autopesquisa, né? Autodescrenciologia prática, exalta a autocrítica e promove a autorrefutação, né? Na ciência convencional, a gente fala muito de refutação. Como é que se aplica essa autorrefutação, esse crescimento, né? Falando, né, do pesquisador também, a gente precisa entender essa questão de cobaia, né? Como fazer a cobaiagem. E eu destaco um segmento da frase que é sempre recomendável aos intermissivistas passar pelos testes de consins cobaias diversas vezes, em oportunidades e com participantes diferentes, a fim de ampliar a autoconsciencialidade proexológica e evolutiva. Fazer a conscienciometria tendo essa visão de proex, né, teleológica, para onde a gente quer chegar dentro do ponto de vista evolutivo, né? E para começar, né, Edu, acho que dá para fazer a frase enfática, ou pelo menos daquele elemento do léxico que você colocou na divulgação, que eu acho fora de série, que na autoexperimentação, né, na escola evolutiva, é o item 3, a primeira e maior disciplina é a autoexperimentação, né? E, como ponto 5, autocertezologia. Experimentar por si é o mais relevante quanto à evolução consciencial. Então, isso já dá um bom aquecimento para a gente pensar uma série de questões. Uma delas seria, né? Será que autopesquisologia, né, experimentologia é a mesma coisa? Mas talvez, de forma mais prática, né, para a gente não ficar só na filosofia aqui, né, a gente trazer para o dia a dia dos nossos experimentos. Como é que a gente vivencia na prática? Aí a Bárbara vai poder falar de, né, dos laboratórios pessoais, né? A autoexperimentologia. Como é que a gente faz isso? Que tipo de método? Como é o raciocínio? Qual é o limite? Vocês já pararam para pensar nisso? Oi, Juliano, você trouxe uma coisa agora, quando você estava falando sobre material, que eu achei muito interessante. Você falou da Consim Cobaia, né? E o Valdo realmente falava muito da importância do Consim Cobaia, né? Ele sempre provocava o pessoal quando chegava. Você já fez Consim Cobaia? Já fez não sei o quê? Mas Consim Cobaia era sempre uma coisa que estava lá. E aí eu fiquei pensando até que ponto é parte extremamente relevante do nosso processo autopesquisístico o feedback interconsciencial dos nossos parceiros de pesquisa conscienciológica, porque a gente trabalha muito com isso, em várias dinâmicas que a gente possui dentro do nosso grupo, está inserido essa troca, esse feedback, que muitas vezes nos servem para, de uma certa forma, confirmar, ou não confirmar em si, mas nos dar, de uma certa forma, segurança frente àquilo que a gente está pesquisando. Não sei se você percebe isso, o que você acha? Faz sentido, e eu vejo que a cobaiagem é uma técnica útil para todos os lados, né? Pensando na pessoa, acho que vale a pena, primeiro, porque envolve um esforço de apresentação, né, de se colocar. Isso envolve também os pontos cegos de pesquisa. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, que a gente tem muitos pontos cegos por compreensão, porque há um caráter subjetivo dos fenômenos, né? Então, isso amplia a visão, né? Quando a gente pensa num tipo de pesquisa mais convencional, você coloca o seu olhar e tenta controlar. Como muitas vezes a autoexperimentação não permite, eu não sei se o Edu e o próprio Rodrigo concordam com isso ajuda a tentar fechar as lacunas. Mas eu acho que também é útil porque exercita na pessoa que está te auxiliando exercitar essa ampliação da lucidez para enxergar novos pontos. E sem contar que nós vivemos dentro de uma linha serexológica. Então, tudo isso está dentro de um teatro de recomposições. Eu acho que eu só compliquei essa questão, né? Mas veja, do ponto de vista pessoal, tem a questão do ponto cego, não é?
a profundidade, porque cada um tem uma capacidade de percussiência, né? Então, é como se você tentasse superar o seu limite colocando... É como se você colocasse todos os computadores para processar aquela informação. Você ganha na computação, entende? Então, isso pode ajudar. Por isso que é uma técnica que ele colocava muito, né? E tem essa questão, eu vejo, muito importante das recomposições, porque eu acho que a gente entender do ponto de vista sexológico vale a pena, né? As nossas representações, quantas vezes a gente apareceu, quantas vezes eu falei alguma coisa de outro jeito, agora já é diferente, tá, pessoal? Então, que fique gravado, viu, Edu? Essa nova versão. Depois eu volto aqui para refutar, se for o caso. Mas faz sentido para vocês também ou não? Não, o que eu ia falar, Juliana, eu acho que faz todo sentido o que você está falando, mas talvez uma analogia para a gente entender isso, entender a importância disso, seria se a gente pensasse, por exemplo, que a autopesquisa, vamos imaginar que ela seja num ângulo de 360 graus, que a gente tenha que analisar e fazer a autopesquisa em 360 graus. O nosso ponto de visão não vai conseguir fazer essa visão do ponto de vista de 360 graus. A gente precisa de outras pessoas em outros ângulos para conseguir enxergar aquilo que a gente não está vendo. Então, se a gente pensar, por exemplo, que a gente, vamos colocar no centro da pesquisa, no próprio Consim Cobaia, vamos pegar esse exemplo do Consim Cobaia, a pessoa ela fica ali no centro. Então, ela está olhando por uma perspectiva, mas quem está atrás dela está vendo outra, quem está do lado dela está vendo outro, quem está numa diagonal está vendo outro. Então, eu acho que essa figura, se a gente imaginar assim, desse ponto de vista, ajuda bastante a gente entender que a autopesquisa, por si só, ela pode ser bastante incompleta, inclusive, só a pessoa sozinha, né? Se não, se fosse assim, a gente ia sugerir um experimento assim, a pessoa vai lá no alto da montanha, né? Aquilo que a gente sempre critica do ermitão, que não tem nada a ver, a pessoa não vai conseguir evoluir, né? Você falou a questão serexológica, autopesquisa, autoexperimentação, está diretamente relacionada à evolução também, né? Então, isso que a Bárbara trouxe é muito importante. E sabe uma coisa que eu acho que complica mais isso? É o fato de que, apesar da gente estar falando de uma pesquisa referente à consciência, ou seja, eu estou como consciência me auto-pesquisando num processo, mas sempre nessa visão ampla e com esse auxílio dos meus pares, a pesquisa consciencial, ela tem o pressuposto do grupo. Então, sempre quando eu me auto-pesquiso, eu estou me inserindo ou me colocando em determinados grupos. E aí isso insere uma série de outras consciências no processo de auto-pesquisa, que não apenas a mim mesma. Sim. Não, isso que você está trazendo é extremamente importante também, se a gente for analisar de um ponto de vista sociológico e parasociológico, né? Eu acho que tem muito a ver. Se a gente for pensar, por exemplo, no conceito de paradigma, né? O conceito de paradigma nada mais é, se a gente pegar lá o próprio Kuhn, né? Que vai trazer esse conceito, ele vai falar que é o consenso. É aquilo que as pessoas combinaram que é válido ou que é aceitável, aquele grupo, né? E aí tem os vários campos que vão dizer, por exemplo, a ciência vão ter os cientistas, a academia, se a gente pegar qualquer outro campo social, vai ter aquele grupo específico. E aqui na Conscienciologia é a mesma coisa, né? Então, isso que você está falando também, eu acho que é um complicador. Se a gente parar para pensar e começar a listar os complicadores, então, ao mesmo tempo que o grupo ele é importante, mas também tem que ter um certo cuidado para a gente não entrar num certo consenso e numa coisa assim que pode até atrapalhar o avanço, né, da própria pesquisa. Mas só assim, eu não estou falando do grupo social, eu estou falando do grupo evolutivo. Ah, sim, sim. Nesse sentido, Entendi. por exemplo, eu estou me pesquisando. No caso aqui, eu falei antes, eu estou pesquisando uma personalidade-chave, uma possibilidade retrovida. Nesse processo, eu analiso a minha mãe, eu analiso meu pai, eu analiso meus irmãos, entende? Esse processo de autopesquisa, ele nunca vem individualizado, ele é sempre inserido em grupos, e a partir do momento que mais aprofunda a minha autopesquisa, mais gente vai surgindo nesse processo. E aí vai respingando numa série de outras pessoas. Acho que isso que é o mais complicado. Até porque a pesquisa, do ponto de vista conscienciológico, tem até que separar isso, né? Acho que o Edu estava conversando isso antes com a gente, né?
essa questão do pesquisador conscienciológico e o paracientista, né? Existe um crescendo nisso. Será que todo pesquisador é um paracientista? Eu queria saber também a opinião do Edu nesse sentido. Eu aqui só faço pergunta difícil. Sim, né? Nós todos, né? Mas às vezes as perguntas é que fazem a gente atingir os megacons, né, Juliano? Pela pergunta certa, você faz acesso e faz rapport com os megacons, né? Porque eu penso também que nós todos aqui intermissivistas já estudamos muito essa questão da autopesquisa, da autoexperimentação no próprio curso intermissivo, né? Então a gente já estudou isso, já tem um background de como que isso, o que isso representa, na verdade, para a nossa evolução, né? O que é esse negócio de autoexperimentação, autoexperimentologia dentro da evoluciologia? Então, a gente já tem uma ideia intuitiva, uma ideia inata sobre isso. Agora, a gente tem que colocar essa ideia dentro dos 99% de prática aqui da vida intrafísica, né? Mas, assim, qual é a diferença do paracientista? O que eu penso? Esse verbete do Valdo é muito interessante, porque nem todo mundo que faz pesquisa sobre parapsiquismo pode ser considerado um paracientista do jeito que a gente quer, né? Do jeito, por exemplo, que a gente entende dentro da conscienciologia. A pessoa pode estudar o parapsiquismo, ela pode, inclusive, estudar o parapsiquismo sendo parapsíquica, né? Assim, ela mesma, por exemplo, é um médium e ela estuda, e isso não necessariamente faz ela, leva ela à autopesquisa, à autoexperimentação, e faz ela ter reciclagens advindas disso que ela está estudando. Então, eu acho que a grande diferença do paracientista e do pesquisador parapsíquico, de modo geral, é essa, né? É o modelo da evoluciologia, de modo geral. Então, assim, a pessoa faz a pesquisa, usa o parapsiquismo, não só como ferramenta, mas ela está lá dentro do parapsiquismo, ela se enxerga lá dentro do parapsiquismo, e não só isso também, ela pega isso e usa para fazer reciclagem depois. Essas reciclagens são reciclagens evolutivas. Então, se ele percorre esse caminho, e o professor Valdo coloca aqui esses 4 elementos, né? Então, assim, aí sim ela pode se considerar um paracientista. E uma coisa que a gente até já debateu em outros lugares é o seguinte: nós todos intermissivistas, nós estamos começando a entender o que é essa questão do paracientista. Então, isso não é uma coisa muito fácil para a gente, né? A pessoa não pode dizer que ela é uma paracientista, de fato, porque a gente está entrando, como a Bárbara falou, nessa seara agora, né? Seria, assim, a nossa vida de autoexperimentação como paracientista na prática, essa talvez seja a primeira que a gente está aplicando desse jeito cheio. Então, essa é uma coisa muito interessante para a gente pensar aí como é que a gente pode melhorar a nossa condição no nosso perfil de paracientista. Eu acho que precisa destacar uma coisa que você falou, Edu, que é exatamente a finalidade da pesquisa ou da experimentação, quando a gente fala aqui, né? A gente está dentro de uma discussão que há um caráter evolutivo, de ampliação de lucidez. Aí a gente tem um modelo para evolução, né? Porque não é a busca da verdade ou do conhecimento. Claro que a gente vai buscar conhecimento, mas há uma razão de ser desse modelo evolutivo, não é? Então, quando a gente coloca esse teor de autoevolução, isso já amplia o conceito da pesquisa, né? Realmente separa esse tipo, que a gente estava conversando antes, né, do que pesquisa convencional, pesquisa conscienciológica, ciência convencional, ciência conscienciológica. É um caráter evolutivo. E no nosso caso da conscienciologia, a gente define claramente que a evolução tem um caminho, ou seja, é teleológico, é um direcionamento. E isso é importantíssimo. Tanto é que no destaque do paracientista, quando a gente pensa que a gente reúne o parapsiquismo, a erudição, né, a questão filosófica do raciocínio, né, da lógica, da holofilosofia, e a questão da conformática, quando você pensa em escrita, esses 4 elementos eles têm alguns teores. Um deles que eu queria destacar, por exemplo, que é o ponto 8 e 10 da caracterologia, é atuar enquanto mini-peça interassistencial, ou seja, esse caráter da interassistencialidade, né? E a questão do veterano executor da interassistencialidade com o OFIEX pessoal. Não é que todos nós precisamos ter a OFIEX exatamente para começar com a paracientificidade, mas é no sentido que é um caráter também da assistência. Então a gente incorpora elementos que dão a visão
diferente do que a gente, eu sei que todos aqui têm essa visão, mas habitualmente pensa em experimentos, né, o recorte do dicionário padrão, né? Então, a gente tem que pensar o que é o auto-experimento, né, do quem faz, né, para que a gente faz. Então, isso começa a mostrar essa complexidade, né? Por isso que a gente tem o como também, quais são os métodos, quais são as técnicas, esses princípios filosóficos, a descrença, até que ponto usar a descrenciologia. Então, você pegou no ponto que eu ia falar. Eu vou ler a pensata número 22, que eu acho que é muito importante para a gente entender na prática do dia a dia, né? Descrenciologia. O princípio da descrença constitui a autoexperimentação pura. Então, o que eu vejo assim na prática, né? O que é autoexperimentação na prática? Autoexperimentação na prática é você aplicar o princípio da descrença em todas as atividades que você tiver. Sempre. É um contínuo, né, do princípio da descrença. O que não quer dizer que você vai ser o cara desconfiado de tudo o tempo todo, aquele cara chato. Não. É que tudo que você encontrar na sua frente de informação, de ideia nova, de situação nova, você vai entrar ali para saber como aquilo funciona de fato. Então, você vai se permitir ver aquilo, ter a experiência em você, qualquer que seja a informação, né? Então, isso aí faz você um autopesquisador full-time. Você está sempre na condição de autopesquisador. Claro, com todos esses elementos que o Juliano falou, né? Principalmente a cosmoética. Né? Você entra nisso tudo com cosmoética, mas você entra sempre com aquela visão do pesquisador, assim, o que é isso? Como isso funciona? Como que isso pode ser usado dentro da conscienciologia, da evoluciologia? Assim, então eu quero experimentar, eu quero ver como é de fato para eu poder entender, né? Então essa postura de princípio da descrença total, omni, princípio da descrença, talvez, isso faz a pessoa ser o autopesquisador o tempo todo. Isso aí se aplica no dia a dia, nas coisas práticas, né? Em tudo que você faz, nas discussões, aqui no debate e tudo mais. É a verificação de hipóteses, né, Eduardo? O tempo todo, né? É tipo assim, é como se fosse uma segunda natureza. Não é só montar um experimento, vou no laboratório na semana que vem, isso aí bacana. Mas isso tem que ser como respirar. Né? Tudo que você entra para experimentar. Por quê? Né? Não só para experimentar, mas porque você quer entender como é que aquilo pode ter um funcionamento evolutivo para você e para os outros. E sabe, você estava falando, Eduardo, sobre a questão para o pesquisador, né, da dificuldade que a gente tem ainda em entender de fato o que isso representa. Isso me remeteu um pouco ao que o pessoal lá, o Zaz Alexandre Zaslav, e a equipe lá da Interparadigmas, estava trabalhando justamente com essa noção de interparadigmas, mas não entre pontes só entre paradigmas, mas na nossa autopercepção paradigmática. E o quanto a gente está numa transição paradigmática, a gente não está, de fato, vivenciando o paradigma consciencial ainda. A gente está numa transição paradigmática para que a gente chegue em algum momento aí da nossa caminhada evolutiva e, de fato, comece a compreender não só esse paradigma, mas o que ele se propõe, o que ele, de fato, se remete na nossa vivência teática, que eu acho que é uma outra palavra aí que é bem importante para isso que a gente está trabalhando, né? Teática e verpom, eu acho que são duas palavras que se inserem muito nesse processo que a gente está discutindo aqui. Eu queria destacar, né, com isso que o Edu falou, depois a Bárbara também trouxe esses elementos, né, que a gente fala da questão evolutiva, né, quando o Edu coloca o pesquisador sempre querendo ampliar mais esse nível de autocognição, é só a gente pensar também, Edu, nos mega-atributos propulsores da evolução. Quando você pensa no abertismo, que obviamente a pessoa tem que ter aquela capacidade de perceber essas coisas novas, nem sempre é fácil, dentro do ponto de vista de compreensão, né? Perceber as coisas novas, né? E também o próprio princípio da descrença, né? Curiosamente, tem um curso hoje sobre isso, mas a ideia é colocar essa descrença para a evolução, né? Então, a gente está discutindo experimentologia, e quando a gente, né, volta a pensar na pensata número 3, né, na escola evolutiva, a primeira e maior disciplina é a autoexperimentação. Essa autoexperimentação é uma ação que a gente pode exercitar e ampliar esses mega-atributos, né? O mega-atributo vai favorecer, mas a gente também amplia esses mega-atributos, né? Não sei se alguém ia falar. Boa tarde para todas e todos, né?
lembrar o pessoal que quem quiser participar, vocês estão vendo que a discussão está ótima aí, né? Quem quiser participar, pode colocar o nome no chat aqui, levantar a mão e falar, né? Então, boa participação de todo mundo. E aproveitar que eu já comecei a falar. Você quer falar, Juliana? Não, quero ouvir você. Legal. Então, uma coisa que eu acho legal, né? O Eduardo trouxe o princípio da descrença, que vocês comentaram. Uma coisa que eu fico pensando também é que o princípio da descrença, ele começa na autoexperimentação, mas talvez ele não termine na experimentação, né? Porque a gente é cheio de viés. A gente tende a olhar as coisas da forma que a gente aprendeu, né? Então, eu olho para as coisas do jeito que eu consigo enxergar, que eu consigo raciocinar, e eu vejo que, além da experiência, o princípio da descrença também tá aberto para pensar em explicações que eu não tinha pensado ainda. Então, quando traz uma visão de uma pessoa diferente, ou quando eu trago a visão de abertura, de abertismo para qualquer experiência que eu tenho, e questiono, inclusive, os dados que eu estou coletando, acho que o parapsiquismo ele vai ficando, de fato, mais científico, né? Porque a ciência talvez seja o que a gente tem de melhor hoje para evitar que a gente viva de forma automática. Porque quando eu coleto um dado e examino ele, eu dou uma parada e não dou a resposta automática que eu estou habituado. Então, se eu não dou a resposta habitual, eu posso olhar por outros lugares, outras variáveis, outros ângulos. Por isso também esse cuidado, né, de coletou a informação, experimentou, vamos ver agora, a partir daqui, como é que funciona, né? Acho que tem esse ponto aí. O que vocês acham? Isso é bacana, porque exercitar a presença nos fenômenos permite que a gente possa entender o que está acontecendo, né? Para evitar a gente usar esses preconceitos, que é comum, né? A gente vem com a lente, né? E esse abertismo é permitir que essa lente a gente possa trocar eventualmente. É o exercício, inclusive, de treinar a flexibilidade do mental soma, né? Tentar procurar novas formas de compreensão, mas não no sentido de ser um buscador borboleta, no sentido de não se posicionar. Estar aberto, mas ter uma posição para a Verpom. No caso aqui, eu estou falando da auto-Verpom num conceito do máximo que eu sei sobre a minha experiência naquele momento. Acho que todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência, uma compreensão bem acertada. E depois de um tempo, conseguiu ampliá-la, né? Então, esse é um processo também complexo, né? Isso, na verdade, na ciência é assim, a gente vai refinando as coisas. Nem sempre a gente compreende na prática, mas assim acontece. E você falou uma coisa legal, René, porque assim, quando a gente vê, existe uma pensata do Lexo, que a gente colocou como número 7, que é a autocognição, que eu acho interessante, porque ele coloca, o professor Valdo colocou assim, a dúvida é a sala de espera, e o experimento é a sala de cirurgia da autocognição. Né? Então, assim, a dúvida, a minha descrença é um passo. Eu experimento, eu faço a cirurgia. O resultado disso, muito provavelmente, é um processo de evolução, de ampliação do limite de compreensão, que me permite criar uma outra dúvida. Não é verdade? Né? Então, a gente sabe dessa continuidade. E o mais legal é a gente saber que, apesar de ser contínuo, a gente tem que se posicionar com aqui, agora, já, né? Para não ficar também, eu vou não se posicionar perante o seu conhecimento. E ter a cosmoética, né? Tem vários aqui representantes da cosmoética, né, que estudam bastante isso. Então, assim, essa questão de você rever os posicionamentos e ampliando. Por isso que eu acho que isso amplia, esse tipo de experimento, a experimentologia, ou a autoexperimentologia, ela amplia muito o conceito só de vivência, né? Esses aspectos da compreensão, eles são mais, digamos, complicadinhos, mas ajudam. Pode falar, Edu. Não, então, a Pensata 14, eu tinha até notado, porque eu acho bem interessante, e fala isso aí. Quem vivencia e não avalia cosmoética e evolutivamente a experiência, desperdiça o autoexperimento. Então, autoexperimentologia sem mental somatologia, sem autorreflexão, sem aquilo que o professor Valdo chamava da hermenêutica evolutiva, né, que é você saber interpretar o que acontece dentro do panorama da evolução, de modo geral, não serve para muita coisa. Né? Você vê, a pessoa ou o ser vivo que mais tem autoexperimento são os animais, né, pré-humanos. Eles são 100% experimentais, ou 99% talvez. Mas a gente não, a gente já passa por coisas e a gente reflete. O que fica da evolução não é o experimento em si, é aquela reflexão que você fez. São os cons que você adquiriu. Né? Isso talvez você possa definir como evolução. Então, o experimento ele é como se fosse uma ferramenta
a melhor ferramenta, ou talvez a única ferramenta para a nossa evolução. Mas tem que entrar o mental soma e a reflexão aí em cima. E quanto mais maturidade a gente tem, holomaturidade, melhor fica esse nosso refinamento da reflexão. Então, você vê, por que às vezes a gente erra várias vezes na mesma coisa, né? Quem nunca, né? Cai num buraco, porque faltou alguma coisa. Isso que faltou é justamente essa inteligência evolutiva, né? A gente pode dizer que à medida que a gente amadurece evolutivamente, a gente passa a errar menos, porque a experiência continua igual, mas você entrou na experiência de um jeito diferente. Então, aquela coisa de uma vírgula, você fez um discurso inteiro, né? E antes você, de repente, tinha que ler um livro inteiro para entender uma frase. Então, a maturidade faz a gente aproveitar melhor a experimentologia. Eu acho que é esse conceito, né? E a gente está falando de experimentologia. E aí, por isso que a conformática é importante. A gente não é estudar experimentos da consciência, é estudar experimentologia. Ou seja, o conhecimento, né? O corpo de sabedoria sobre esse tipo. E aí envolve essa questão sua, né, Edu? Porque é experimentação com intenção. Né? Propósito disso. Agora, claro, que... Pode falar. Não, sim, eu ia falar que a Pensata 13 é bem interessante aqui, até ajuda a entender, olha, autorreflexão, 2 pontos, autoexperimentação teórica. Então, o fato da gente estudar um assunto, né? O Val tem aquela frase que está em todos os banners da Conscienciologia, estudo, é estudo, né? Então, o que significa que o estudo é tudo? Quando você está refletindo, você está estudando, você está raciocinando, botando o seu mental soma para funcionar sobre alguma coisa, isso também é um tipo de autoexperimentação. Né? É uma autoexperimentação teórica, mas não deixa de ser. Você está passando pelo processo do estudo, por exemplo. Você vai lá no Holociclo, pega um monte de dicionário para descobrir uma coisa que você está interessado em saber. Isso é prática, isso não é teoria. Teoria é você ficar em casa dando opinião sobre o que você não sabe. Né? Mas quando você pega lá o seu material e vai lá estudar, lê um livro, lê outro, compara a ideia de um autor com outro, pega uma pensata junto, isso é prática, isso é autoexperimentação também. Então a gente tem que, né? Isso é um conceito que tem às vezes um pouco errado de muita gente, que experimentação é só você ir a campo. Ir a campo, mas esse campo pode ser o seu mental soma. Vá a campo do seu mental soma, vai nele, né? Nada lá dentro, né? Isso é autoexperimentação teórica também. E é legal porque a gente vê os instrumentos, né? Um dos instrumentos que a gente tem é a holossomática, né? Como fazer autoexperimentação vendo esses veículos? Porque a gente pode, obviamente, a gente faz tudo junto, né, pessoal? Mas a gente pode separar do ponto de vista de corpo e conhecimento. Mas eu acho que a Bárbara queria falar outra coisa antes, eu cortei, é isso? Não? Na verdade é que foi uma coisa que o Eduardo falou, eu fiquei encucada, assim. É que o Eduardo estava falando do cons, né? De cons. E aí eu fiquei pensando assim, a gente, pelo menos, eu acho que a primeira ideia, a concepção que a gente tem quando a gente fala de autoexperimentologia, como um todo, sendo bem superficial, tá? Eu acho que a gente pensa muito em acessar novas informações sobre nós, por exemplo, sobre o nosso grupo. Mas pensando nos aspectos do reacesso a informações que a gente já adquiriu em algum momento. E aí, o reacesso, aí eu pensando nisso, eu fiquei assim, bom, se eu já adquiri esse conhecimento em algum momento, né, ele está guardado em algum lugar, eu também já adquiri as ferramentas para chegar a esse conhecimento, eu só preciso reacessar as ferramentas, né? Aí eu fiquei pensando. Agora, só para bagunçar mais um pouco, uma coisa interessante. Você já pensou que às vezes você, hoje em dia, você lá, Bárbara, você vai estudar a seriexologia e você lembra de uma retrocognição que você teve, de um evento que você teve em outra vida, e que você só entendeu agora. Você não tinha nem entendido de fato antes, porque você não tinha o panorama maior da evoluciologia. E agora você rememorando é que você conseguiu falar, então isso tem a ver com... Então, olha só, a experimentologia não é uma coisa que começa e termina em um instante de tempo específico. Às vezes o negócio vai, né, vai vindo, você teve a experiência em si lá atrás, e às vezes você agora vai entender. E outra coisa, no intermissivo, quando você tiver de megacons de fato, aí é que você vai entender a experimentologia de verdade. Você vai ver coisas que você antes não tinha visto, né?
E tem uma coisa aí do que a gente estava falando também, que é essa questão do momento da análise, porque a gente estava falando da questão da Verpom e também talvez da auto-Verpom, vamos dizer assim, porque hoje você olha uma experiência lá atrás, você está analisando com a sua ótica atual, né, e está tendo uma compreensão diferente. Mas daqui a pouco você está lá no intermissível, está numa próxima vida, você vê o mesmo fato e fala, não, aquilo que eu entendi é a mesma coisa, mas você está entendendo de uma maneira completamente diferente. Então, eu acho que tem esse aprofundamento com o tempo, e aquilo que era uma Verpom num certo ponto já não é mais, e você vê, nossa, mas que coisa totalmente distorcida, mas hoje para nós é o máximo, né? Mas lá na frente a gente vai ver, nossa, que coisinha pequena, né? Como eu estava vendo pequeno e tal. Isso é bem É legal porque interessante a da gente gente, vê, né, a Rodrigo? lente, né? A gente vê que as reciclagens também têm data de validade, né? A gente vai ampliando. Isso tem muito a ver, inclusive, com uma Pensata 39. Eu sei que tem gente para falar, mas só para encerrar esse assunto, né? Fatos, né? Os fatos se repetem. Para quem pesquisa, viver muito nesta dimensão intrafísica é expandir os precedentes experimentais. Isso pode ser, a gente pode até ampliar essa frase no sentido, na dimensão intrafísica, você vai ampliando, né, os seus precedentes. Quando a gente coloca a questão serexológica e retrocognitiva, da mesma forma, né, Edu? Que seja, a gente vai reperspectivando, eu tenho mais um arcabouço, uma compreensão para entender aquilo, né? Então, essa surpreendência é algo interessante, que aí tem tudo que o René falou da presença. Não, tem que ver para me permitir ter uma surpresa, do ponto de vista de ampliar a cognição que eu não tinha, né? A Sim. gente está sempre atualizando, né, a nossa análise dos fatos, dos experimentos, das experiências, sempre, né? E eu fico pensando, né, isso aí não é muito distante da gente, porque eu vejo hoje em dia coisas que eu pensava lá no início, antes, quando eu era mais novo, que eu tinha certeza absoluta de uma coisa e hoje em dia eu tenho certeza que não era aquilo que eu tinha certeza. Então, você vê, não precisa ir para outra vida, não. A gente, na mesma vida, faz a atualização da nossa análise sobre os experimentos. Então, e às vezes são coisas totalmente antagônicas, você muda de opinião, né? Num sentido totalmente oposto ao que você pensava. Então, se a gente faz isso numa vida, né, Juliano? Imagina você olhando para trás. Agora, uma coisa, eu já vou passar, Juliano, só uma coisa rapidinho, que é assim, o que denuncia muito, bem, de uma forma bem prática, são as nossas publicações, né? O que a gente escreve aqui e o que a gente publica também. A gente, pelo menos eu, assim, eu olho com as coisas que eu anotava, ou mesmo na minha profissão, né? A forma como eu escrevia, e eu me achava assim, nossa, eu escrevo super bem. Agora eu olho 10 anos depois e falo, nossa, mas eu era muito ruim ainda, né? Precisava melhorar muito. Então, a escrita, eu acho que o registro, ele é muito importante nessa análise, né? Ele ajuda muito, de forma bem prática, né? É uma boa ferramenta, né? Você grafar o experimento para poder comparar, porque senão você tem que depender da memória, né? Mas eu acho que não ia falar muita coisa, não, Rodrigo. Eu acho que a gente tem que abrir, eu acho que tem gente já querendo comentar. Vamos trazer mais gente possível para debater aqui. Legal. Então, vamos lá, Luísa? Pode abrir o microfone e falar. Oi. Eu não tô com a câmera porque minha internet está muito ruim, tô dividindo com o Rodrigo aqui. Mas eu comecei a pensar, assim, comecei a ampliar o pensamento sobre a experimentologia aqui, e me veio à cabeça que tanto a experimentação quanto a autopesquisa é muito intraconsciencial, né? Uma experiência muito intraconsciencial. E que tem algumas pessoas, assim, próximas, amigos, pessoas da família, muito religiosas, por exemplo, evangélicos, e eles estudam bastante, assim, estudam a Bíblia, eles leem, eles ficam estudando aquilo, né? E para eles é a experimentação deles. Eu queria ver o que vocês têm a dizer sobre isso, né? Porque de fato é o que eles vivenciam, né? É o que eles experienciam. Não tem como você falar que aquilo está errado, né? Porque eles sentem aquilo, né? Eles, sei lá, percebem Jesus ou Deus. Então, é, você pode falar você pode tentar refutar qualquer questão que eles falarem, mas eles vão falar, não, eu sinto isso, é a minha experiência, né? Então, o que vocês têm a dizer sobre esse tipo de experiência em relação à religião
que ainda é muito primária, né? E às vezes cega a pessoa, mas ao mesmo tempo é a experiência dela. Assim, rapidinho, Juliana, já passo para você, mas é que o ponto todo é o que a gente estava falando da questão da lente, né? O problema é a lente que ele está usando, não é a experiência em si. O problema é a forma como ele está interpretando. Não só os métodos interpretativos, mas a própria linguagem. Às vezes a pessoa é pobre em linguagem. Por isso que eu acho muito importante a questão do neologismo e a gente não parar com isso, na verdade. A gente acha que tem muito neologismo, a gente não tem, não. Falta muita palavra para descrever muito fenômeno. Tem muita coisa. Se a gente começar a estudar mesmo e começar a tentar nomear, vai ver que não tem palavra para muita coisa que a gente vivencia. Então, eu acho que o problema da religião, de um modo geral, e da ciência também, é um problema de perspectiva, de ponto de vista e de métodos interpretativos e linguagem, né? Mas é o que a gente já estava comentando, né, Juliano? Sim, eu acho que é exato. O que a gente falou antes já vai ajudar, viu, Luísa? Porque, assim, tem alguns pontos para a gente pensar. Uma coisa são as experiências, outra coisa são os experimentos, uma questão mais que tem um objetivo, uma finalidade, né? Mas não significa que a pessoa na religião, obviamente, não vai ter os seus experimentos, isso é super natural. O que a gente está tentando ampliar, estressar em termos de conceito aqui, é dentro da experimentologia, não é? Ou seja, o que a gente pode trazer de mais, que permite ampliar mais a cognição. Por exemplo, no caso dessa pessoa, ela está tendo um limite de compreensão. Lembra quando a gente discutiu alguns aspectos sobre a reflexão pós-fenômeno, né? Que eu acho que foi o Eduardo que trouxe isso. Há uma compreensão, há um limite. O que a gente não pode é julgar do ponto de vista, não, aquela consciência deve ter um tipo de experimento diferente. Isso a pessoa tem que caminhar. Por que eu estou falando isso? É óbvio que a gente vai fazer TARES, explicar quando necessário, mas há um processo de autodecisão enquanto paracientista, que é o conceito que o Edu trouxe lá no começo também. Não é? Então, assim, o que a gente pode dizer? É um tipo de experimentação que há um limite da cognição pela profundidade da reflexão. Quando você dogmatiza o processo, há uma tara, um limite fixado. Por isso que a gente coloca o princípio da descrença para que a tara seja móvel, no sentido de ampliar a compreensão, né? Que estiver balizando. Tá? E aí vale a pena pensar o seguinte, aí papel de professor, eu não consigo não lidar com esse meu eu pensei, né? Tá, mas aí você tem que ver a sua autoexperimentação. Como é a sua reação nesse sentido? O que você extrai de autoconhecimento, de autoexperimentação dessa convivência? Que eu acho que aí é uma coisa interessante para você ampliar na sua experimentologia, tá? É uma tendência natural fazer essa reflexão, mas assim, do ponto de vista dessas formas de conhecimento, a questão é o limite que você consegue dessa compreensão. A gente está estressando, junto com a conscienciologia, o raciocínio, que a experimentologia é como a gente faz para ampliar essa cognição. Você colocou muito claro, estão estudando, estão lendo, estão pensando, mas já há um limite máximo ali que está travado. Aí a gente não, aí tem que estudar o caso, mas as pessoas, às vezes, o máximo que ela conseguiria nesse momento é chegar ali. Pode fazer parte do processo. Por isso que a gente usa a autoexperimentologia. Tá, mas eu já não preciso disso. Então, eu não posso dizer, aí fazer a ponderação de juízo de valor, né? Bom ou ruim. Mas eu posso dizer que esse tipo de conhecimento já tem um limite pré-fixado nos investimentos, né? O investimento já com uma taxa definida. Tá? Então, só para você entender, é um tipo de experimento, mas o que a gente está discutindo aqui é, dentro do experimento com finalidade evolutiva, há uma necessidade de alargar a compreensão. E aí você já colocou para a gente que isso parou, né? Não sei se te ajuda a refletir assim, tá? Sim, sim. E é curioso que é o que vocês falaram, né? Ao longo dessa própria vida intrafísica, a gente vai superando, né, essas nossas limitações e vai conseguindo ampliar aquilo que era o nosso limite, já não é mais. E acho que é a tendência, né? Eu acho também, né, que... pode falar, Renê, desculpa. Vai lá, Edu, pode falar. Bom, então, acho que mais uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam é que parece que a intenção, quando se faz uma experiência dessa, é confirmar algo que o grupo já sabe. Então, se eu vou fazer um experimento religioso, eu parto da verdade e eu vou experimentar a verdade. E um experimento científico
ele tem um caráter um pouco diferente, né? Vamos entender como funciona. Então, eu não sei o que eu vou achar quando eu experimentar. Eu não estou indo experimentar para encontrar alguma coisa que eu já sei o que é. Então, acho que isso também ajuda a largar a nossa compreensão e, como o Juliano falou, né, aumentar essa tara, porque eu vou começar a fazer reflexões que eu não tinha feito antes, eu vou encontrar elementos que eu não tinha encontrado antes. Aí o benefício é a dúvida, né, Renê? Na religião, o benefício é a certeza. Bem diferente. A dúvida amplia sempre mais, né? Edu, vou fazer só um comentário, eu sei que você também quer falar, mas é porque eu ia falar uma coisa antes, e aí, curiosamente, o René traz esse assunto de objetivo, que se a gente observar a reflexão que é trazida no número 50, objetivo, é interessante a gente pensar, né? Como um processo de reflexão, não necessariamente é uma verdade, mas eu acho que vale a pena a gente discutir isso. Antes de tudo, importa o objetivo. Experimentos cegos são competições de egos. Claro, eu não falo exatamente isso, né, mas o que é interessante a gente pensar? Que há uma finalidade. Então, eu acho que a gente está criando um conceito de experimentação com um objetivo evolutivo marcado, assim, do que a gente quer, não é? Ou seja, eu não quero só ver se eu consigo, se o estado vibracional mexe esse botão ou não. Eu posso fazer essa pesquisa, legal, beleza. Mas o objetivo prioritário evolutivo qual é? Claro que eu posso estudar um fenômeno físico tranquilamente, com método até de heteropesquisa, e extrair informação para mim, tá bom? O que eu quero dizer é esse objetivo. Aí a gente cai naqueles aspectos de intenção. Por isso que eu acho que Edu, no começo, estava discutindo esse processo científico, até assim, que tem elementos mais complexos, né? Não é só aquela busca metodológica, né? Tem elementos da evolução, da cosmoética, mas tem de descambar para ficar só com regras, não é? Porque, como a gente já discutiu aqui, a gente vai ampliando nossa compreensão. A gente tem uma visão macro, que é legal ter, né? Que é uma questão quase nomotética, ou seja, eu tenho algumas normas, alguns princípios, né? Por exemplo, escala evolutiva. Então, mas Juliano também sabe como está sendo o processo evolutivo dele, né? Então, assim, onde eu cheguei, o que eu já superei, qual é agora o nó gordo, né? Aquele calcanhar, o de Aquiles, né? O busilis, qual é o problema da hora, né? Do momento. Então, a gente junta essas questões. E aí, para isso, só para, não sei se alguém ia falar, mas eu queria que a gente pensasse, eu queria que vocês me ajudassem. A gente ficou com muita dúvida antes, aí eu trouxe para a gente tentar construir, né? Do ponto de vista, como é que a gente pode traçar um perfil do autoexperimentador? Será que existem perfis diferentes de autoexperimentador? Já pararam para pensar nisso? Se não pensaram, mas podem pensar agora também, tá? Juliano, ontem, assistindo Círculo Mental Somático, no sábado, na sexta, né? Não, epicentrismo, né? A Marina e o Hernani deram um exemplo que cai muito, muito bem dentro dessa pergunta sua, porque são dois excelentes pesquisadores, né? E a Marina, assim, naquela magnitude de assistência que ela vem, né, ao longo da Conscienciologia nos demonstrando, ela deu a experiência de que hoje, com a pandemia, muitos dentro do nosso próprio grupo chega com medo do Covid. E muitas vezes a atitude do que acha que vai assistir, não, você não tem que ficar com medo. Você tem que assim, olha, é compreender o medo do outro. É ter empatia, mas não passar a mão na cabeça, mas é a compreensão, é a intenção, isso aí que você acabou de falar. Outro do Hernandes que ele deu, eu achei assim, fundamental, é que é a experiência dele. Trabalhava numa empresa onde tinha uma escada, e cada vez que ele subia ou descia a escada, ele tinha a sensação que ia acontecer, né? Um acidente. E aí ele, com a experiência dele, todas as vezes que vinha esse PCN, ele exteriorizava energia. E com isso ele acabava limpando aquele ambiente, né, para assistir.
Então, isso que eu acho que é o que você perguntou, é a nossa maturidade, a nossa experiência que vai nos capacitando para melhorar. Então, o que eu entendo do que você falou, Tereza, é que o perfil do autoexperimentador depende dos seus recursos, né? Em Isso, termos de trafores e trafares. Mas isso. todos com o objetivo de ampliar essa autocognição, né? Isso. Eu não tenho essa sabedoria dos direitos, dos doutorados, mas eu procuro falar da minha forma, do jeito que eu sou capaz, e você captou bem a mensagem, é isso aí. Não, mas não é uma questão de titulação, é uma questão evolutiva, né, que você traz, porque isso é interessante, assim, para caracterizar um perfil, né, porque na Conscienciologia a gente gosta muito de traçar perfis para que a gente possa melhorar a compreensão, né? Alguns têm esse viés da assistência potencializada e talvez outros elementos que possam criar. Eu não tenho resposta para essa minha pergunta, tá? Eu queria entender como traçar perfis para a autoexperimentação, ou melhor, de experimentologia. Mas eu acho que tem mais gente para comentar, né? Eu acho que colocaram o nome, eu acho que vale a pena a gente passar para eles, né, Edu? Então, pode falar, Lina. Boa tarde, pessoal. Então, eu estava pensando nessa questão da experimentologia, porque ano passado eu participei da Semana Paracientífica, e ali aquilo deu uma expandida assim para mim, porque o fato de eu ter as minhas vivências, eu aplicar algumas técnicas, eu ter minhas experiências, sim, mas como eu não tenho cognição para entender aquilo, para interpretar da maneira assim, de repente mais fidedigna, né, para que eu possa avançar em alguma coisa, deu uma expandida ali na Semana Paracientífica. Então, eu acho esse negócio da experiência muito importante. Eu passei pelo processo religioso e eu também tive experiências, como a colega aí comentou, só que não é... Você tem as suas experiências, você vivencia aquilo. E você lê um livro, lê uma Bíblia, aquilo não está te trazendo autopesquisa, porque ali são dogmas, são informações fechadas. Então, eu ia para a missa, aí eu não fiz primeira comunhão, não fui batizada, tá? Então, assim, mas eu ia para a missa levar meus filhos para o catecismo, e aí na hora da comunhão, da hóstia lá, da comunhão, né? Eu me emocionava, eu chorava, eu sentia uma emoção, então eu em mim, né? Então que aquela experiência era maravilhosa. Eu fiz vigília na quaresma, eu fiz vigília, então assim, eu vivenciei algumas coisas que, como nós somos parapsíquicos, acaba que a gente tem registro sempre, né? Principalmente dentro dessa questão da cosmoética. Só que não é autopesquisa isso, né? Isso não é autopesquisa. Enquanto a gente não mudar a ótica, né, para a gente enxergar, interpretar, ou aprofundar as nossas vivências, isso não é autopesquisa. Então, eu acho que, assim, não tem, no meu entender, assim, tem vários tipos de perfis de pesquisadores, vários, mas aí depende da ótica, né? Depende do paradigma. Então, eu acho que quando a gente vê várias pessoas na Socin que estuda economia Donut, que estuda várias coisas aí, que a gente vê que são pessoas que estão no nível de cosmoética, já estão mais universalistas, porém, elas não consideram a multiexistencialidade, elas não consideram a multidimensionalidade. Então, acaba que fica meio restrito, né? Então, quando a gente consegue um pouquinho aplicar as premissas do paradigma na nossa autopesquisa, eu acho que aí vai dar mais assim, fidedignidade, né? E, assim, eu tive muita resistência para participar desse grupo, porque eu não me entendi assim, com sinapse, como eu não tenho ainda sinapse para muitas informações. Porque é complicado mesmo, né? Você falar de coins, ainda mais megacoins. Mas eu acho legal, porque vai dando essa expandida, e essa questão da autoexposição já é uma experiência, já estou me posicionando na condição de consciência cobaia,
né? Vou anotar, às vezes eu fico refletindo o que eu passei, qual foi a besteira que eu falei, porque até depois que a gente fala, a gente percebe que a gente não falou, o tico e o teco não bateu, né? Então, assim, é muito legal, acho assim, de fundamental importância a exposição como forma de experiência, né? Você se colocar, porque é daí que você vai começar a traçar alguma forma, assim, ó, o meu perfil é esse, né? Eu tenho esse perfil é o ideal, né? Dentro do meu momento atual, e daí eu vou dando as avançadas, né? Então, é isso que eu queria contribuir aí com vocês, tá? Muito legal, Alina. E assim, eu acho que vale a pena a gente pensar algumas coisinhas, né? Aí eu vou falar uma coisa, obviamente, se não ficar super claro, o Edu também, que é o cara especialista em megacons, pode ajudar, mas veja. Quando a gente pensa em megacons, uma coisa é essa atividade. Agora, megacons, enquanto com os magnos de lucidez que a gente tinha no intermissivo, eu era uma personalidade no intermissivo, você era outra. Então, assim, você vai ampliar para acessar seus megacons, né? Não é a mesma realidade do Edu, do Rodrigo, né, do Lindolfo, do René, da Isabel. Então, assim, é isso talvez ficar mais tranquilo para entender onde é que eu atingi o ápice daquilo, né? Então, aqui é um laboratório de descompreensão para que a gente capte isso. E aí, daí, você vai ter essa informação para progredir dos auto-experimentos. Então, assim, o ideal não é pensar, não acesso tudo, porque tudo é um termo meio complicado, né? Talvez, né, quem for aqui já um super serenão, né, que não quis ainda ir para a Consex Livre, talvez ele acesse o Megacons super, né, completão, né, Edu? Mas isso é interessante a gente pensar nisso. E aí você vai acessando e ver aquilo que você capta mais para você rastrear isso. Acho que pode ser interessante até para criar o seu perfil. Agora, uma coisa interessante, Aline, você falou uma coisa bacana de outros tipos de pesquisa, de perfis, mas talvez a gente pudesse refletir aqui também, né, sobre o perfil do ponto de vista de auto-experimentador conscienciológico. Fazer esse recorte. Será que mesmo assim tem perfis? Talvez, como uma sugestão, a gente pudesse pensar dentro da caracterologia lá do paracientista, do verbete, talvez seja, né, essa questão de o que predomina dentro daqueles 10 itens. É uma possibilidade. Não é como se a gente usasse o mini conscienciograma, né, do pegar esses 10 pontos e visse, né, qual é o nível de cada um dos elementos. Mas só de forma geral, uma sugestão para a gente pensar também, né? Mas obrigado aí pela questão, e é o que os colegas falaram, assim, todo mundo fala suas bobeiras, a questão é trabalhar a cobaiagem, e você aí tá tudo certo, vamos em frente. E o que não deu certo, melhora da Juliano, só uma coisa interessante é o seguinte, você vê como é que a Alina está certa na questão da autoexperimentologia dela, né? Porque a gente ouve falar nesse negócio de megacons, acha que isso é coisa de serenão, de evolução, ela fala assim, não, quer saber? Vou lá ver que história é essa de megacons. E a pessoa vai para ela poder acessar aqueles megacons que já são dela. E isso é que é interessante, porque o megacons da pessoa, de todos nós aqui, né? Cada um foi fruto das suas experimentações do passado. Então, aquilo que você tem de megacons lá, que você manifestou no curso intermissivo, aquilo é fruto do que você vivenciou, do que você experimentou no passado, né? Ou lá mesmo no curso intermissivo. E é fruto também do que você está experimentando aqui. Então, acessar o Megacons é acessar os frutos pesquisísticos, né, daquele verbete lá do Valdo, dos seus Megacons. Aquilo que é seu, você mesmo passou. Então, você vê como é que é importante. Quem tem mais direito, Alina, de acessar os seus Megacons do que você mesma? Né? São seus, né? A gente está aí, a gente tem que aprender as técnicas para poder acessar. E uma das técnicas melhores que a gente conhece, que a gente vê que funciona, é justamente conversar sobre isso. Os debates são uma forma de você fazer essas ideias começarem a efervescer, né? Elas começam a efervescer, começam a entrar em ressonância uma com as outras, daqui a pouco você fala, sim, agora eu estou entendendo. Isso é recuperação de megacons, né? Então, assim, resumindo o que eu quero dizer, recuperar megacons é aplicar autoexperimentologia sua na prática. Sim. E vai assumindo a própria realidade consciencial, né? Você vai chegar ao máximo de quem é a Alina, porque assim, o que a gente fala curso permissivo? Porque se ali não estava no ápice da consciência, fica meio difícil, né? Então, assim, esse resgate de megacons é tentar
captar e assumir o máximo da consciência que hoje está como a Alina, né? Só que a gente vai captando por partes, né? Um quebra-cabeça. Mas já chega. Mas diz aí, Bárbara. Não, é que eu fiquei pensando assim, nisso que a Alina trouxe, a Luísa também trouxe anteriormente, de algumas experiências, da experiência em si, né? E como também a gente teve no passado experiências, às vezes nesse âmbito religioso ou em outros, só que eu acho que o que em comum esses outros âmbitos eles podem trazer é que eles pautam não só a análise como a sua experiência deve ser analisada, como ela deve ser qualificada e como ela deve ser experienciada. E a partir do momento que a gente se empodera dessa análise e qualificação dessas experiências, eu acho que aí entra um pouco, Juliano, que você perguntou da questão dessas diferenciações de perfis, porque eu acho que é aí que talvez centre, porque, e o Eduardo falou isso no começo, né? Ele falou assim, um evoluciólogo fazendo né, analisando uma autoexperimentação vai ser no nível. Eu aqui sou outro, né? Então, eu acho que é muito da amplitude que a gente consegue, de ferramentas que a gente tem para, de fato, analisar aquilo. A gente vai analisar com o que a gente tem hoje, atualmente, né? As ferramentas que eu tenho hoje, eu vou fazer aquela determinada análise. E no futuro, após adquirir novas ferramentas, eu vou ampliando cada vez mais essa análise e eu vou conseguindo outros fatores que eu não consegui enxergar antes, né? E aí isso vai trazendo, talvez me criando novas formas de olhar para mim mesmo. Não sei se eu confundi demais. Faz sentido. Acho que tem mais gente na lista, eu vou evitar falar demais, que eu quero que o pessoal fale aí, né? Ô, Juliano, a Luísa quer comentar sobre o que a Alina trouxe, e aí depois a gente continua na lista, tá bom? Tá bom. Pode falar, Luísa. A Isabel levantou a mão, tá? Coloca ela aí na lista. Olha, obrigado, não tinha visto. Eu só queria falar da minha experiência, porque acho que a Alina comentou assim que não seria autopesquisa ou autoexperimentação a religião, porque tá, é um núcleo dogmático. Mas a minha experiência não foi essa, na verdade, quando eu tinha uns 10, assim, eu sabia que eu tinha um grupo para encontrar, eu sabia que eu tinha alguma coisa para fazer, e desde pequeno eu já estava atrás disso, e eu pedi muito para minha mãe me colocar na catequese, eu queria conhecer, eu queria saber lidar com o meu parapsiquismo, e a minha mãe falava, Luísa, isso é totalmente ultrapassado, não tem nada a ver, meus pais nunca gostaram disso, e aí eu pedi, até encontrei como entrar na casa do padre pela escola, né? Encontrei a porta, eu entrava escondido, eu queria conversar, eu queria... Então, assim, eu fui atrás das minhas experiências. Durou muito pouco, porque depois eu entrei para o espiritismo para começar a pesquisa, mas, assim, mesmo quando eu fui atrás da religião para ter as respostas, para encontrar nosso grupo da Conscienciologia, eu sempre fui buscando autopesquisa e as minhas autoexperiências, assim, eu não fui atrás de dogma. É que eu realmente era muito imatura, muito nova, não sabia onde eu estava indo, né? Mas eu estava realmente atrás de achar o meu grupo, de ter minhas experiências. Então, eu acho que foi isso. E também acho que tem outras pessoas como eu, assim, lá, né, nesses meios. Então, assim, só esse contraponto que eu queria fazer, porque eu não fui atrás de dogma, e eu fui atrás de encontrar meu grupo, de ter as minhas experiências, minhas respostas, minhas pesquisas. Sim. Acho que só vale destacar, né, para ampliar um pouquinho, né, essa questão assim, experiência qualquer paradigma vai ter, né? A experimentação envolve essa reflexão. No seu caso, você teve, e está tudo certo, porque há uma reflexão, você expandiu aquele conceito, né? Para a gente separar, e você separa bem, é só para a gente deixar isso mais claro, né? Experiências todos vamos ter, algumas vão ser bastante marcantes, bastante interessantes, até podem ajudar a evolução. Mas quando a gente faz o recorte da experimentologia, da experimentação, há uma ação deliberada para o objetivo, né, que a gente está discutindo de compreender mais, que foi o seu caso, você buscava algo, havia um tactismo, ou um energotactismo, ou um grupotactismo, que te levou aquilo e aquilo ajudou na sua recomposição você caminhar.
não é? Aqui não é um juízo de valor, religião ou ciência, porque, veja, na própria ciência convencional, vamos colocar assim, mais materialista, você pode ter estudando aquilo, ampliar a lucidez e caminhar à frente, pode. Mas também, se a sua experiência não estiver recheada com a sua reflexão para ampliar o seu limite paradigmático, também isso não vai dar. Isso é legal que você trouxe, porque a ideia aqui é além do juízo de valor, eu sei que você não fez isso, mas só para a gente pensar, né? Para a gente valorizar. A Conscienciologia permite isso, mas obviamente não é a única forma. Dado é que a evolução não aconteceu a partir do lançamento do Projeciologia, a evolução a partir do momento que as consciências caminharam. O que a gente vê em termos de técnica de ampliação, né? Mas é bem legal você trazer, porque aí a gente tem que começar a estudar, e aí no seu caso você está estudando, que eu sei bastante, né? Tenho acompanhado algumas coisas, é entender o porquê dessa sua trajetória, né? Isso é legal. Esse é o processo da autoexperimentação, do raciocínio sobre, né? Exatamente. Então, Por que que passou pela minha cabeça, né, de criança ali, procurar o catolicismo para o autoconhecimento, né? Então, claro que tem influência das minhas retrovidas, né? Talvez o Juliano, criança, quando quis essa experiência, procurou a ciência, né? Então, também diz muito sobre minhas retrovidas, né? Mas foi essa a minha trajetória. eu procurava só Lego mesmo quando era criança, e desenho animado. Mas vamos lá. Eu acho que tem mais gente aí, né, pessoal? Sei, o povo esquentou, Juliano. Ó. Aqueceu aí, ó. É o Nelson. Já até passou, o papo estava bom. Não, eu queria voltar ali sobre o sobre o perfil ali do autoexperimentador, né? Porque eu estava pensando na compreensão do paradigma ainda. Eu volto lá naquele começo, quando o Rodrigo falou sobre automodelo, porque modelo parece sempre um padrão, modelo parece uma coisa fixa. Então, quando eu penso em perfil autoexperimentador, eu acho que a compreensão do paradigma ela é assim, é o paradigma que não tem modelo. O modelo do paradigma consciencial. Tu tá sempre... Vocês não vão criar assim, a não ser que eu fico discutindo com vocês o tempo inteirinho com coisas novas que vocês vão trazendo, mas não como um modelo pronto. Né? E outra coisa que me deu uma clareada ali foi a questão da retrocognição, é sempre uma coisa atual. Lógico, é sempre uma autoexperimentação atual, não é nunca uma coisa que tu vai conhecer do passado para trazer para o futuro. Tu já estás atualizando na hora ali, eu não tinha compreendido isso direito. Então, eu acho que esse perfil do autoexperimentador, eu não sei se existe um perfil do autoexperimentador. Se existe, ele paira por muito pouco tempo, né? Eu queria só um comentário sobre isso. Muito legal. E é legal você colocar que a retrocognição é sempre atual, isso se você for um autoexperimentador, no seguinte sentido, você pode ficar na automimese, né? Eu relembro aquela época, né, que eu estava em algum nível... No meu caso, provavelmente sempre fui jardineiro, né, da biologia, né, ao longo das vidas, eu fico só nessa, mas eu posso evoluir. Mas isso é interessante. O passado ele é atual desde que eu tenho uma visão de reflexão sobre o processo nesse caminho. Então, você colocou uma coisa bem bacana. E o perfil, né, por que eu coloquei aquilo? Para a gente entender como a gente ajuda mais as pessoas do ponto de vista técnico, não é? E, de fato, não é que tem que ter um perfil no sentido, você tem que se adequar àquele perfil. Mas a gente se estudando, talvez eu consiga, com a predominância de atributos conscienciais, saber qual é o meu jeitão, minha linha de trabalho. É mais nesse sentido, tá? Não é encaixar você nessa caixinha, ó, você tem que ser desse jeito. É nesse sentido, por exemplo, de acordo com a soma dos seus trafores e trafares, o seu nível de cosmoética, de discernimento, e até mesmo esses efeitos erexológicos, ou seja, suas necessidades de recomposição grupocármica, há um tipo, um perfil. Esse perfil pode ser várias coisas, a predileção pela linha de experimentos retrocognitivos, experimentos projetivos. Claro que a gente vai caminhar sempre para ter múltiplos experimentos complexos e avançados, mas eu estou dizendo para a gente, às vezes, começar devagar, né? Para tentar entender, olha, meu jeito aqui, mais intelectual, tem essa questão da escrita, então eu sou um cara que faço mais o que o professor Alexandre Zaslavsky chama de autoanamnese, que preenchimento de questões conscienciométricas para criar um perfil. Então, esse pode ser um perfil. É mais para ver jeitões, não para travar a pessoa, mas que a pessoa se encontre e veja o que ela pode também desenvolver, tá bom? Mas é bem esse raciocínio. A gente não quer dizer, ó, existe o pesquisador Eduardo, todo mundo tem que se encaixar no dele. Não, é para a gente poder se classificar como conscienciograma, não é? Quando a gente faz aquele mapeamento.
Acho que temos mais gente aí, né? Clô. Oi, pessoal, boa tarde. O assunto ainda continua sobre o perfil. Se a gente imaginar que nós somos consciências multimilenares e que a gente vem acumulando experiências e que cada um de nós tem essa singularidade devido às tais experiências, e hoje nós estamos em conscienciologia, nos apropriando de ferramentas que nos levem à reflexão no sentido da gente estar melhorando, concorda? Então, a gente vai olhar sempre um fato de hoje, com o conhecimento de hoje, mas se apropriando desse ferramental cada vez mais, a gente vai conseguindo enxergar aquilo de forma diferente. E por quê? Porque a experiência da gente serve para fazer assistência. Ela não teria muito sentido você entender disso ou daquilo se você não conseguisse fazer assistência com isso. Então, não interessa se eu estudei mais ou menos, interessa o quanto hoje eu consigo usar o que eu aprendi, as ferramentas que eu tenho, para poder fazer assistência para o outro. E muitas vezes, essa assistência que a gente faz, ela é fundamental para alavancar o outro. Por quê? Porque quando você fala do que você vivenciou, vinculado em cima do novo paradigma, e você vai olhando isso dioturnamente com o passar do tempo, você vai aprendendo mais coisas, e você consegue abranger um público muito maior, fazer assistência de uma forma mais completa, né? Então, eu entendo que o perfil, ele é, primeiro, único, ele é singular. Não existe uma norma, existe um direcionamento para você poder compilar a sua autopesquisa. Mas ele é como uma consciência, sempre singular, que vem com as marcas das vivências, do que ela conseguiu captar, do que ela conseguiu aprender, das reflexões que surgiram daí. Então, acho que aí sim ele fica muito maior, né, em termos de experimentos mesmo, assim, o que eu consegui captar e aprender durante a minha vida até aqui. E isso quer dizer, é tudo? Não. Daqui a um ano, eu provavelmente vou estar enxergando o fato mais recheado, porque eu vou entender melhor se eu me deter na coisa da autopesquisa, de eu tentar entender o que é que está acontecendo e por que aconteceu, né? Daí, eu acho importante também alavancar uma outra coisa, que é a evolução se dá de forma espiral, para que você não retorne e não haja da mesma forma, porque você tem essa oportunidade. Se você conseguiu fazer esse entendimento, quando você retornar, a forma de você fazer e olhar é diferente. Muito bom essa reflexão. E, de fato, né, cada um tem o seu perfil, e aí envolve autopesquisa, né? Fazer esse mapeamento. E talvez agora a gente possa pensar, você falando, eu tive uma ideia, ver se também você concorda, né? Concordo com o fato que cada um está no seu caminho. Mas, às vezes, existem alguns materpensenes, algumas até bolsões, né? Porque eu fico pensando, né? Até certo ponto, as I6 e o desenvolvimento dessas linhas de conscienciologia podem ser vertentes, lentes que alinham aquele grupo de consciência do ponto de vista de experimentologia, não é? Do ponto de vista de conscienciologia, serexologia. São formas apenas da gente usar de perfil. Eu gosto do que você falou e também do que o Nelson trouxe, porque a ideia, quando eu pensei se era que há perfil, não é para limitar, é para poder ajudar a gente a entender, fazer essa caracterização que você trouxe, né? Sem dúvida, sem né? dúvida. Até eu acho que às vezes você tem razão. A gente se vincula de acordo com esses cons que a gente tem, que esses cons que vêm da onde? Do passado, como você mesmo citou, concorda? Então, assim, a gente vai se vinculando a isso. E aí a gente vai ultrapassando isso, porque a hora que você não, aqui agora eu preciso aprender mais um pouco, porque isso vai me ajudar um pouco mais. E aí você vai mudando, né? Muito bom, obrigado, viu, Claudete? Foi um prazer. Eu acho que em termos eu entendi o que tu falaste como seu jeitão, em termos de Mater Pensene, a gente é contínuo, mas a gente tem um perfil, sim. Eu acho que a gente tem uma característica. Sem dúvida, porque você vem acumulando isso ao longo da história. Né? É por isso que eu sou eu, você é você, o outro é o outro, né? É o que nos diferencia, somos singulares, né? Temos mais gente aí, pessoal? Sim, agora é a Isabel. Opa, Isabel, fala aí. Falei de bolsão, aí tem que ter Isabel. Boa tarde, tudo bem? Pois é, que incrível, né? Então, pessoal, o que me instigou a falar foi o pronunciamento da Aline, sei lá.
Mas, corroborando um pouco o que vocês falaram por último aí, não é só IC, são grupos. Não sei se vocês lembram que o professor Valdo comentava, vez ou outra, que os grupos se afinizam pelo trafar. Eles se unem pelo trafar comum e se liberta pelo trafor. Então, a gente se junta exatamente pela afinidade holobiográfica e aquele negócio todo, para limpar alguma coisa em conjunto. Liberou, vai saindo, não precisa ficar grudado tudo ali. Só que é óbvio que tem umas pessoas, todos nós somos, mas alguns mais em destaque, que já assumiram sua liderança interassistencial, já definiram seu público-alvo e já tem alguns grupos que são, vamos dizer, eles já são aglutinadores de grupos. Então, esses líderes, eles precisam sustentar a especialidade por muito, talvez essa vida e outras. E, claro que não é só um grupo, mas às vezes tem gente que tem mais de um grupo. Mas, enfim, isso aí é tema de outro megacons bem mais complexo. Agora, deixa eu voltar um pouquinho para o que a Aline, né? Elina falou. Ela falou que... Alina, ela falou que ficou emocionada, não entendia porque ficava emocionada na igreja, quando ela nem sabia da existência de Conscienciologia, e que ela não fazia autopesquisa. Isso que me chama a atenção, não faço autopesquisa. A gente não faz autopesquisa quando a gente não sabe que é autopesquisa. Autopesquisa a gente faz quando reflete as vivências, os experimentos, não importa em que fase da vida, não importa em que vida, não importa até que a gente nem sabia que existia conscienciologia. Conscienciologia é um meio de estudo. Então, você de refletir isso aqui, você já está fazendo autopesquisa. Entende? Todavia, a gente tem dúvida. O que é autopesquisa? É só fazer o experimento? Não, vamos voltar para uma coisa convencional, que chama pesquisa. Pesquisa tem um ciclo. Pesquisa não é só a pessoa ser curiosa e ficar fazendo leitura e coisa, não. Ela tem um ciclo, que a gente estuda como um ciclo virtuoso da pesquisa. O que é o ciclo virtuoso da pesquisa? Você começa observando, na autopesquisa, observando-se, enquanto objeto de pesquisa. Você escreve você registra as suas impressões, vamos dizer, seus aprendizados sobre o que você observa, seja alguma coisa do mundo, alguma visão de mundo, ou alguma visão de si mesmo. Mas eu vou falar da pesquisa primeiro. Primeiro o ciclo virtuoso, você observa, você registra. Aí você debate com alguém que você acha que sabe aquilo. Aí você debate. O que acontece? Vem mais temas, mais ideias para você encorpar o resultado da sua pesquisa. Aí você debateu, registra de novo, quer dizer, incorporou ali o negócio. Aí você escreveu de novo, você vai estudar, vai ler, você vai fazer analogia, comparação com publicações que têm aquele tema. Então, você vai fazer um estudo comparativo, fazer um estudo bibliográfico. Aí você anota e incorpora mais ainda o teu texto. Aí você reescreve. Aí, em algum momento, você publica. O que é essa publicação? A princípio, nós fazemos oral, dando aulas, palestras, debates. Mas ela, para ser uma pesquisa publicada, ela precisa ser oral e escrita. E aí, é lógico que está sempre em evolução, recomeça o ciclo. Observação, registro, debate, pererê, pererê. Entendeu? Então, uma pessoa que tem esse hábito natural, ela já tem um perfil pesquisístico, um pesquisa científico. Então, ela vê um eclipse, ela quer saber o que é eclipse, por que dá naquela época, por que não deixa de dar. Então, ela já tem isso na sua manifestação, a curiosidade inata de um cientista. Então, o perfil do autopesquisador é o perfil que já tem hábito do pesquisador, de registrar, de analisar, de comparar e de irradiar, porque senão não é pesquisa. Então, é assim que eu observo as coisas. Eu conheci a Conscienciologia, viu, só para terminar aí, uma vez eu morava lá em Mato Grosso, eu sou do Mato Grosso do Sul, basicamente, e o Papa João XXIII passou na rua que eu estava trabalhando. E eu saí para ver.
numa certa hora, bem na hora que o Papa Móvel passou. Eu tomei um monte de banhos de energia, que eu nem sabia que era banho de energia. Eu vim saber depois que eu conheci a Conscienciologia. Então, ao longo da minha vida, eu tenho um monte de experiências parapsíquicas que eu só vim nominar e entender e classificar de sinaléticas depois que eu conheci esse estudo mais ampliado da Conscienciologia. Isso é autopesquisa, hoje. Então, era isso que eu queria contribuir para clarear um pouquinho. E, claro, respeitado as individualidades, as singularidades de todos nós, porque cada um de nós é único pelo histórico de vidas. O que a gente precisa estudar é a nossa consciencialidade, que um tem mais ou tem menos, exatamente por ter dezenas e dezenas e centenas de vidas. Então, não dá nem para a gente se comparar. A gente tem que se complementar. Eu penso assim. Obrigada. Obrigada, Isabel. É isso aí, Renê, pode. Então, o Cláudio. Pode falar, Cláudio. Oi, olá, boa tarde a todos. Interessante que está assim, tá convergente, né? Os assuntos estão um encatando o outro. Eu também fui inspirado aí pela recém-colega Alina, que eu conheci lá no grupo aí, recente, e aí a fala dela, né? Que fala sobre religião. Aí eu fui ver aqui no DAC e vi aqui na página 4, no item, primeiro, segundo, terceiro item na página 4, o DAC. E o DAC é um livro assim que é tipo da boca pro ouvido, né? É o nosso preceptor falando para a gente. E ele fala aqui na experimentologia: com o princípio da descrença acaba a apelação comocional e o lacrimário milenar. É o canto intrafísico da experimentação. Aí ele vai adiante. Somente pode aquela pessoa apelar para si, para autocrítica, autorreflexão, autovivência e autocognição. E no final ele coloca lá, com tal providência, ainda na página 4, no setor autoesforçologia, com tal providência, o pesquisador encontra o tatuí mais escondido no fundo da areia da própria praia. A nossa maior ignorância está em nos ignorarmos. Aí fala, você se conhece? Né? E aí é incrível, né? Porque o ser humano ele é inacabado, é fragmentado, ele é singular, ele é aquela coisa da ignorância ignorada, né? Que tem um verbete da Adriana, excelente. Então, é essa questão toda que a religião não tem. A religião, pelo contrário, a religião ela não incentiva isso. Eu posso falar que eu também sou do bolsão aí da religião, né? Processo da religião, passei por colégio jesuíta, depois universidade jesuíta, aí tem uma certa... Aí eu já tenho... Estamos formando um bolsão aí. Eu achei interessante também a fala excelente da Clotilde, da Claudete, desculpe, falando da questão também dos bolsões e da gente não virar a cara para os nossos colegas, né? A gente reconheceu que você faz parte do bolsão, sei lá, da nobreza, como também da religião, é esse o grupo que a gente tem que auxiliar, é esse o grupo que a gente tem mais afinidade, é não se negar ou só ficar combatendo o grupo, né? Então acho que isso já é uma grande virada, né? Era só essa fala aí para poder contribuir com esse excelente debate. Muito bom, acho que dá um bom fechamento, viu, Cláudio? Porque é um raciocínio interessante a gente ter essas várias facetas, né? Então, obrigado demais. Não estou comentando porque está super lógico, tá certo? E porque como tem mais gente na fila, né? Então, agora a Marília. Tudo bem, gente. Boa noite a todos. Boa tarde, né? Eu agradeço a oportunidade, viu, Eduardo? Eu acho que tem sido bem produtivo os debates, né? E é interessante, eu fico observando como, às vezes, a fala de um toca em algum ponto da gente, né? Assim, de repente um fala alguma coisa, mas aquilo parece que ressoa, né? E quando a Isabel colocou a questão que ela falou dos grupos, eu achei que tem uma palavra-chave aí que é importante, que é a questão das afinidades, né? Que a Isabel colocou. Então, eu fiquei pensando aqui que, ao mesmo tempo que você traz essa questão da experimentologia, que tem aspectos que são comuns a todos nós, né? Quanto à experimentação, mas tem um aspecto singular que eu vejo aí que entra no processo da experimentação com fins interassistenciais e autoassistenciais também, porque ela tem, acho que, eu lembrei daquela máxima que o professor Waldo diz, acho que é no DAC, que o segundo maior poder que tem, além da vontade, é a reciclagem. Então, eu acho que a questão da reciclagem é um ponto para todos nós, em termos de intermissivistas, né?
porque a autoexperimentação ela tem uma finalidade de refazer coisas que fizemos, que foram, vamos dizer assim, entre aspas, mal feitas, vamos dizer assim, anticosmoéticas, né? Então, a nossa autoexperimentação ela tem uma finalidade recompositiva da gente poder avançar evolutivamente, né? Então, ela tem esse objetivo, e parece que isso tem, no ponto de vista singular, ela tem um mega foco para cada um de nós, né? Então, eu fiquei refletindo muito sobre a fala de todos, sobre esse aspecto da singularidade da experimentação, né? Como, de repente, tem necessidades evolutivas a serem atendidas, seja a ponto ego-kármico, seja a grupo kármico. E acho que daí a própria ICs, as ICs, as especialidades, elas já fazem agrupamentos com base em necessidades comuns. Eu me lembrei daquilo que o professor Valdo falava, o que é o pessoal que se reúne na cosmoeticologia? São os anticosmoéticos do passado. Você lembra disso, Isabel? O que é o pessoal da Consul? São os autoalienados, né? O da cosmoética é os autocorruptos anônimos. Autocorruptos anônimos. Então, eu fiquei lembrando, assim, que a gente tem que olhar sobre a outra polaridade, né? Então, essa autoexperimentação técnica, é lógico que vocês estão trazendo aqui contribuições de colocar isso no arcabouço, vamos dizer assim, de entendimento macro, né? Com vários aspectos para a gente poder entender. Mas o aspecto que me chamou muito a atenção, que eu estou querendo contribuir, é o quanto que é importante a gente também ter uma autolocalização evolutiva para a gente poder saber o que é o mais importante da sua autoexperimentologia. Qual é o teu ponto que você precisa reciclar dentro da condição paradigmática, né? Porque cada um tem um aspecto onde está mais desalinhado, vamos dizer assim, no paradigma, né? Uns, às vezes, é pelo próprio misticismo, outro é pela própria religião, outro é pela política. Então, cada um tem uma aresta ali para parar, né? E aí, a minha contribuição, e de repente a gente até... O que veio aqui para mim é o ponto da Recim mesmo, né? Que é a autoexperimentação recinológica, que eu acho que ela tem esse aspecto fundamental e que, na realidade, isso é assistência, né? A gente fazer reciclagem é fazer assistência, porque quando você mesmo comentou, né, Juliana, não sei, que, ó, Isabel, nós temos muitas atrações trafaristas e mesmo os nossos encontros aqui dentro da própria CCCI são para parar essas arestas, né? Então, a gente está tendo todo esse trabalho dentro desse contexto com uma oportunidade ímpar de poder fazer essas renovações, caso a gente realmente tenha consciência disso. Então, acho que eu daria um destaque, né, para essa questão da experimentologia sobre essa ótica. E aí, agradeço. Não, acho que você foi em cima do lance no sentido, né, que quando a gente fala aqui de experimentologia, de autoexperimentologia, a gente está dando um caráter claramente evoluciológico. Sim. Né? Então, assim, aí dando uma plagiada, né, no próprio Dobzhansky, que é um pensador de evolução, é que nada faz sentido senão à luz da evolução, né? Mas no sentido em que, quando a gente fala de autoexperimentologia, que envolve esse ciclo que a Isabel falou, mas também uma coisa que o Eduardo e o Rodrigo trouxeram, que é a reflexão, a ponderação, o objetivo, a intenção, não é? Isso envolve caracterizar onde você está para você ir alargando essa compreensão, né? Então, o que a gente está falando aqui é que experimentologia ela não pode ser dissociada de evoluciologia, né? No sentido até de compreensão da sua linha evoluciológica, né? Então, isso é importantíssimo, a gente sempre está de olho. Não é o experimento pelo experimento, é o experimento para compreender a minha realidade e o que eu posso encaminhar. Então, essas reflexões que todos vocês trouxeram ajudam muito a gente a entender isso. Porque, obviamente, né, Marília, vai estar associada essa questão da Recim, né? A Recim é essa unidade de medida desse processo evolutivo. É como se fosse o retorno do autoexperimento. Tem o autoexperimento, tem a compreensão, tem a Recim. Isso libera energia, né? Porque daquela entropia que eu gerava para poder caminhar. Então, isso é uma coisa bacana que você trouxe. Eu acho que todos vocês, né, vieram nesse crescendo de compreensão do processo evolutivo. E assim, sabe, Juliana, outra coisa, Isabel, que acho que você me chamou a atenção quando a gente fala, que é... Eu, atualmente, eu tenho pensado muito o meu processo evolutivo, não mais na condição da Marília como singularidade. Eu tenho visto muito pensando a questão da representatividade. Eu acho que hoje a gente tem uma representatividade dentro de grupos, né?
nós somos pessoas que representam dentro do nosso entorno. Então, eu vejo que muitas coisas, às vezes eu falo, mas eu não vou fazer isso, eu fico pensando, qual é a repercussão de fazer e não fazer, né? Porque, não sei se vocês estão me entendendo, é aquela relação que a gente fala do singular e do plural, né? Eu estou me vendo mais na condição de representatividade plural mesmo, né? Quer dizer, à medida que eu posso exemplificar alguma coisa, sei lá, no meu trabalho, naquilo que eu estou fazendo, aquela experimentação, ela reverbera nos outros. E ela tem gera uma dinâmica evolutiva. Então, não é só uma questão de querer pessoal, mas eu acho que é uma consciência maior do que isso. Então, eu acho que essa questão que a Isabel trouxe, eu acho que essa ideia de representatividade, eu acho que ela é bem interessante também. Posso fazer um comentário, Juliano, rapidinho, dentro disso que a Marília, acho que a Isabel também trouxe, né? Não, que é assim, dá uma problematizada, né? Nesse conceito de... Porque, assim, vamos pensar que a experimentação, ela visa ou ela produz um tipo de conhecimento, certo? Então, a gente elabora experimentações de modo geral, não estou dizendo aqui da conscienciologia, mas experimentos de modo geral, elas visam produzir um tipo de conhecimento. Muito bem. A autoexperimentação, que é o que a gente está tentando identificar, entender aqui melhor, também produz um tipo de conhecimento, no caso, o autoconhecimento, né? A minha pergunta é assim, se a gente não colocar esse elemento que você trouxe, Marília, da responsabilidade, que eu poderia colocar em outras palavras, da cosmoética, ou seja, da responsabilidade que eu faço com essa experimentação, essa experiência que eu tenho. Se eu não colocar esse elemento da cosmoética, da evolução, da responsabilidade, será que a gente pode considerar que tem um conhecimento válido ali, naquilo que decorre dessa experimentação? O que eu quero dizer, assim, para resumir? Se a gente não colocar a cosmoética na autoexperimentologia, existe autoexperimentologia? Essa que é a pergunta, porque a questão da intenção, né? Da intenção. Então, se a intenção ela estiver desviada, a gente pode considerar aquela vivência, vamos dizer assim, como algo autoexperimentológico, uma coisa válida do ponto de vista autoexperimentológico, porque se a gente pegar a ciência convencional, só fazer um paralelo, o cara, ele pode ser um grande cientista e na vida pessoal dele ou na pensenidade dele ser totalmente desviado e o conhecimento é válido, é ótimo, funciona, né? Tá tudo certo. Agora, na autoexperimentologia, é muito sério isso, né? Porque me parece que a questão da responsabilidade, daquilo que a gente faz, da nossa intenção, da nossa cosmética, ela invalida, né? Isso que você trouxe, só para poder pensar, se a gente admite que tem uma pluralidade moral, certo? E existem níveis de cosmoéticas diferenciados, de acordo com a condição de cada um de nós. Então, eu poderia pensar que existe, que sem a cosmoética não é possível, mas acho que teria que entender que existem esses níveis de cosmoéticas. Sim, é aí que está o problema. Que eles são, porque ao mesmo tempo, porque às vezes a gente olha para o outro e fala, nossa, ele não tem, olha como ele age, mas às vezes ele está agindo dentro do nível que ele consegue, que ele conseguiu aprender e conseguiu expressar. Então, eu vejo que dentro desse gradiente que tem, né, moral e ético, aí eu só estou complementando um pouco o que você está falando, que eu falo que daí a gente entra numa outra condição que eu acho que é um desafio para a gente, né, na convivência, Deixa eu colocar mais uma coisinha aí, eu acho que dentro do, assim, ó, tu falasse em gradação, níveis morais, né? Porque se a gente for pensar assim, um polímata do passado que pesquisou só por curiosidade, ele pode ajudar muita gente agora, né? Gente estudando assim a polimatia ali, ou pelo menos um livro sobre polímata, tu vê que tinha muita gente que era só curioso, mas ele produzia um nível de conhecimento enorme, de coisa que acaba ajudando a gente no estudar. Então, eu acho que acredito que existe esse nível, eu penso que pode existir esse nível de cosmoética, mas mesmo num nível bem baixo, eu acho que ele já ajuda bastante, né? Desde que tu adentre o conhecimento e consiga escrever ele, colocar no papel, eu acho que isso já é eu já acho que isso existe um processo, mesmo que a pessoa não entenda, de autocosmoética aí nela.
Uma coisa que eu estou pensando, queria contribuir com essa ideia, não sei, não recordo até o horário que vai terminar agora, mas assim, todas as nossas experiências, elas nos trazem muito aprendizado, às vezes não é naquele momento, né, que você vivenciou, mas vamos pensar na autopesquisa, né, na mudança de comportamento. Às vezes, depois lá de um tempão, você tem consciência sobre o processo e você pode usufruir dele para fazer uma superação, e isso é experimento, até da imaturidade, entende? Então, eu estou de acordo com o que a Marília falou, que tem níveis e níveis de cosmoética, e nós mesmos, até com uma retrocognição de outra vida, a gente pode trabalhar a experimentologia, né, com um nível de cosmoética. Mas, assim, dentro da vivência de todas as consciências, cada experiência, mesmo que seja pela repetição, ela está fixando um entendimento, ela está aprendendo, ela está tendo uma experiência. Aí, acho que a diferença do pesquisador é ele ir consciente para esse momento de pesquisa, né? Você pode usufruir dela depois, né? Às vezes você não estava tão consciente e reflete depois, mas a gente pode ir consciente para essa pesquisa, sei lá, um laboratório, igual a Marília falou ali, a questão da representatividade, ela se colocar num posicionamento de fazer uma atividade sabendo que vai ter um impacto. Então, ali já é uma consciência dentro dessa experimentologia. Eu acho que tem essas gradações, né? E todas elas têm valor, né, penso eu. Seja você experimentando na hora, com consciência, né, o que está ocorrendo, seja utilizando depois o que você vivenciou nessa vida ou em outras vidas. Tá, eu quero só fazer um contraponto, eu sei do que você quer falar, eu também tenho a questão do tempo, mas talvez para a gente separar, talvez a gente não consiga nem ampliar tanto o conceito, porque assim, de fato, toda experiência é útil dentro do processo evolutivo, você pode compreender. Mas vale a pena a gente separar o que é uma vivência, uma experiência, de um experimento. Quando a gente fala que depois eu vou usar, se hoje eu tenho uma retrocognição de uma vida, que eu fiz algo, aquele algo não necessariamente foi um experimento. Agora eu estou vivendo experimento por compreensão daquilo. Então isso é importante, e aí não ampliando um pouco o conceito, porque é o seguinte, aqui a gente não está negando o valor das experiências, mas pensando em autoexperimentologia, é um raciocínio deliberado para fazer essas reciclagens que a Marília trouxe. É só para a gente separar um pouco, para a gente não colocar tudo dentro do mesmo elemento, porque senão nada da cosmética faz sentido, porque aí eu relativizo tudo, essas coisas todas. Eu sei que vocês não falaram isso, tá? Eu só estou tentando amarrar várias informações nesse contexto. Então, a autoexperimentologia envolve uma ação deliberada desse processo de construção, né? Que aí envolve... O que eu diferencio, Juliano, é a questão da consciência do porquê você está fazendo aquela manifestação com uma intenção, né? Um laboratório específico que você está delimitando para vivenciar. Sim, exato. É porque quando só para pegar um exemplo, né, que você trouxe, eu lembrei, eu tive uma retro, então aquilo foi um experimento. Não, eu agora posso estar tendo experimento. Sim, foi uma experiência. Não é? Okay. Sim, porque às vezes essa nomenclatura pode ajudar a gente pensar nessa ciência conscienciológica associada a criar experimentos autoevolutivos, não é? Eu acho que isso é bacana. Acho que todo mundo construindo essa linha de raciocínio, porque todo mundo aqui percebe esse crescendo. O Nelson mesmo falou do seu jeitão. Então, experimentologia é tentar uma técnica conscienciológica para identificar esse jeitão, seja esses bolsões, seja esse trafá que nos vincula, né, Isabel? Ou os trafores que nos tiram do buraco, mas é com esse raciocínio cosmoético deliberado. A gente está partindo pelo princípio da descrença a assumir essas rédeas, não é? Então, tudo isso faz sentido à luz da evolução. Mas aí talvez, Edu, você vai fazer agora um fechamento também, né, de tempo, né, ou tem um comentário, mas o experimento tem essa questão planejada também. Não é que tudo é super planejado, super consciente, né? Mas é essa questão da intenção. Edu, você está na fila há um tempo e eu cortei você. Eu só ia falar que assim, o título de hoje poderia ser Experimentologia Evolutiva, né? Porque, de fato, o que a gente está tratando é isso, né? Não é qualquer experimentologia, são os experimentos que levam a alguma característica evolutiva. Por exemplo, a reciclagem, que é a nossa ferramenta evolutiva maior, né? Porque senão a gente se perde. O evolutivo auxilia a gente ficar dentro do trilho evoluciológico cosmoético, não é? Da reskin, das superações. Então, de fato, a gente hoje discutiu noções
porque foi só noção, né? A gente só arranhou o início do princípio do começo, né? Dessa experimentologia com uma abordagem evoluciológica, né? Bem legal o que você falou. Eu acho que você, inclusive, sintetizou, não preciso falar mais nada, tá certo. Edu, é isso aí. Não, eu só ia pensar, para a gente terminar, né, Juliana, aqui, que já está no horário, só ia lançar a pergunta para a gente se questionar, cada um, se a gente está usando os recursos e as ferramentas evolutivas que ajudam a nossa autoexperimentação no dia a dia, né? Então, eu vou só dar um exemplo prático para não ficar muito teórico. Os laboratórios da Conscienciologia são uma ferramenta e um recurso desse. Então, é uma construção, um ambiente feito para a pessoa chegar lá e fazer um experimento, um autoexperimento evolutivo programado e que vai ter um resultado muito concreto, que é algum tipo de reciclagem que ela vai tomar, né? Uma postura nova que ela vai tomar na vida dela. Então, a gente tem vários recursos e técnicas e ferramentas facilitadoras da nossa autoexperimentação hoje em dia na Conscienciologia. Ok, Juliano, vou deixar para você as últimas palavras para a gente encerrar, então. Muito obrigado. Queria agradecer a todos aqui, né? E usar, inclusive, essa própria reflexão sua, né? A pergunta é, eu tenho experiências evolutivas ou experimentos evolutivos, né? É uma boa crise para refletir nesse resto de sábado, né? Eu agradeço demais a participação de todos e a oportunidade de vir conversar com vocês, porque isso me fez aprender muito, né? Até porque eu descobri muitas dúvidas que eu tenho. Então, obrigado demais, né? Dentro do processo de recomposição, viu, Isabel, Marília? Então, vamos aqui ampliar o nosso nível de evolução. Se eu falei algo errado, agora eu estou tentando acertar um pouquinho mais. Agradeço demais, e é esse conceito que a gente quer. A experimentologia à luz da evolução. Como é que a gente usa a nosso favor e a nosso entorno, não é verdade? Então, pensem bem. Vocês estão experienciando a evolução ou criando experimentos evolutivos, né? Eu acho que é uma boa reflexão para todo mundo aqui. Eu agora estou na minha crise existencial, né? E vou para um curso de evoluciologia, né? Então faz sentido. Pessoal, obrigado demais. Juliana, a gente agradece aí você e a todo mundo que debateu. Um ótimo sábado para todos e até a semana que vem.